Como gerenciar condições musculoesqueléticas de difícil manejo? Como tratar casos complexos de dores crônicas? Como é que eu faço para não ficar perdido diante de pacientes que não respondem à preferência direcional? O que eu faço para sistematizar exercícios para o tratamento da dor que promovem habituação? Quais são as estratégias que fisioterapeutas experientes no Brasil e no mundo utilizam para promover a violação da expectativa do paciente com dor crônica? Vamos perpassar por esses questionamentos para você que é fisioterapeuta, aprender que nem tudo é preferência direcional, que nem tudo é uma manipulação, um estalo, uma liberação miofascial, uma ventosa, e que existem casos que são bastante complexos e que a maioria dos profissionais de saúde não conseguem gerenciar. Ficam vendendo tratamentos adoidado e o paciente vai se frustrando cada vez mais. Então, para isso, eu vou chamar um convidado bastante especial, está comigo há mais ou menos 4 meses, né? E a gente vai conversar sobre essas e outros temas, você vai conhecer a história dele e você vai ouvir da boca dele coisas que podem te ajudar a manejar essas condições musculoesqueléticas de média e longa duração, beleza? Então vou chamar aí o meu convidado e vamos para cima. E aí, pessoal, de onde vocês são? Escreve aí de que cidade, de que estado vocês são. Grande Matheus. Fala, Caião. Tudo certo? Tudo certo com áudio? Então vamos nessa. Tá conseguindo me escutar bem? Tudo certo Eu aqui. o fone, se estiver ok, beleza. Ó, nesse quadradinho aí da sua tela vai ter um microfone. Quando eu estiver falando, você muda ele, e quando você estiver falando, eu mudo o meu. Para não ficar dando microfonia, tá? Primeiro, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe quão sua agenda é apertada aí em Londrina, graças a Deus. Eu acredito que a sua percepção sobre tudo que a gente vai falar aqui vai ajudar não só quem estiver assistindo, mas quem vai ver a gravação, quem vai ouvir no podcast. E eu acredito, Matheus, que a sua experiência vai fazer com que a gente tenha menos trabalho, menos retrabalho. Porque hoje, não sei na sua prática, mas a minha maior dificuldade com os pacientes com dor crônica, geralmente, é o que o profissional antes de mim colocou e instalou na cabeça deles. E se profissionais escutarem o que a gente tem para falar hoje aqui, eu acredito que o trabalho do fisioterapeuta no tratamento da dor crônica vai ficar muito, mas muito mais fácil. Beleza? Então, ó, primeiro de tudo, conta quem você conta a sua história. Como é que você escolheu a fisioterapia? Fala um pouquinho da sua prática clínica aí em Londrina e vamos começar a conversar. Mesa de bar mesmo. Show, Caião. Primeiramente agradecer, né, mais uma oportunidade de estar aqui com você. Bom, eu me chamo Matheus Savini Calvi, eu tenho 29 anos, eu sou natural aqui de Londrina, também trabalho aqui em Londrina, tenho meu consultório aqui em Londrina. Eu escolhi, primeiro, eu digo que é a fisioterapia que me escolheu, né, porque eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, como muitos aqui no Brasil, e tive 2 lesões em seguida de joelho. Minha primeira lesão foi uma tríade infeliz, né? Tive uma lesão de cruzado anterior, patela, colateral medial e veio o menisco também. E depois eu tive uma relesão de cruzado anterior depois de 8 meses. Então foi uma época que eu fiz muita fisioterapia e eu nunca tinha feito. Eu tinha feito antes também por uma lesão de tendão de Aquiles, na verdade, que eu tive também. Então eu fiz muita fisioterapia na minha vida e isso me fez gostar muito do processo, sabe? Gostar muito de estar ali dentro da clínica e tudo mais. E acabou que eu escolhi, eu primeiramente tinha uma primeira opção que era fazer esporte, que era uma faculdade aqui na UEL, né, aqui da
da minha faculdade. E aí isso aconteceu que eu, da faculdade aqui de Londrina, e isso que aconteceu, eu acabei não fazendo porque eu tinha machucado, e eu ia ficar muito tempo sem poder fazer as atividades práticas e tudo mais. E aí eu fui para fisioterapia, e dentro da fisioterapia eu sempre gostei muito de trabalhar com esporte. Terminei a faculdade de fisioterapia, fui trabalhar com convênios, primeiramente, em 2 clínicas, trabalhava ali minhas 14 horas por dia, atendia 40, 60 pacientes por dia, e fiquei nessas clínicas durante 4 anos, mais ou menos 3, 4 anos, e depois migrei para o consultório meio período, e foi aqui que eu me encontrei, cara. Foi aqui que eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Um atendimento personalizado, um atendimento que realmente eu vou estar com o paciente aqui exclusivamente para ele, eu vou estar conseguindo entender um pouco desse universo, de estar tete a tete, de estar cara a cara com o paciente, de ter essa autoridade por ser um fisioterapeuta clínico. E aí, depois acabei saindo da outra clínica, trabalhei em uma academia e hoje, graças a Deus, eu trabalho exclusivamente aqui no meu consultório e trabalho com dor, tá? Com a maioria dos meus pacientes são coluna, mas eu trabalho com dor. Eu costumo falar que a demanda de coluna, de dor na coluna é muito grande. Então acaba que as pessoas entendem que a gente trabalha só com coluna. Não, mas eu trabalho com dor. Inclusive eu acabei de atender, estou aqui no consultório ainda, acabei de avaliar um paciente com uma dor no cotovelo, por exemplo, para treinar. Então, assim, a gente, dentro aqui da minha prática clínica, eu trabalho mais com dor e cada vez mais agora, ainda mais depois que eu entrei no programa do Caio, eu tenho atendido muito mais, conseguido gerenciar muito mais casos de dores crônicas, né? Que eram casos que antes me deixavam de cabelo em pé e hoje eu tenho muito mais segurança para conseguir conduzir isso. Eu me cobro muito menos. Você, fisioterapeuta que está vendo essa live, eu tenho certeza que às vezes você fala assim, pô, mas eu não melhoro esse paciente, fica se culpando. E a partir do momento que você entende todo o processo, além de você ajudar mais o paciente, ficando menos ansioso, você fica mais tranquilo, porque você sabe que o processo pode ser um pouco mais demorado, o processo pode, como todo processo, não vai depender só de você, vai depender do paciente também. Então, assim, isso é uma coisa que vem me apaixonando um pouco, em gerenciar esses casos que, teoricamente, são mais difíceis e na prática, às vezes, também se confirma, mas são casos que acabam, quando a gente tem um sucesso com esse tratamento, e o sucesso não é ficar sem dor, o sucesso é você, muitas vezes, dar a possibilidade dessa pessoa voltar a fazer alguma coisa que ela gosta tanto, sabe? E a partir do momento que você entende esse processo, então, dentro da clínica, eu saí hoje eu falo com meus amigos da faculdade e falo, Matheus do céu, eu nunca imaginei você trabalhando dessa forma, porque eu sempre fui esporte, eu sempre gostei muito de esporte. E hoje eu, sem dúvida, sou muito feliz aqui dentro do consultório, atendendo. Então, basicamente, a minha história resumida é isso. Eu já precisei de muita fisioterapia. Hoje, graças a Deus, eu consigo me tratar. Inclusive, há alguns meses atrás, eu tive uma fratura de clavícula, porque eu não aprendi e continuo jogando bola. Então, a gente consegue, eu vejo até pelas minhas dores também, que eu tive. Eu acho que você nem sabe disso, cara. Eu tenho uma doença na coluna, que é Schomer, não sei se você já ouviu falar, que é das vértebras e cunha e tudo mais, e eu sofri muito com isso. E a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco mais, eu consegui gerenciar muito bem a minha dor. Depois que eu comecei a fazer academia, meu Deus do céu, a minha vida melhorou 1000%, porque eu tinha muita dor torácica, enfim. Então, eu costumo dizer que a fisioterapia, ela me escolheu através da dor. E hoje eu acabo tratando dor. Eu acabo reabilitando funcionalmente pacientes. Então, eu costumo dizer que foi a fisioterapia quem me escolheu. Eu estou aqui hoje por Deus mesmo, porque Ele que traçou isso aí para mim, porque falar que eu esperava tudo isso é mentira. Agora que a gente está dentro do barco,
agora quem trilha o caminho sou eu, né? Até por isso que eu entrei em todos esses seus programas aí, porque eu me identifico muito com você. Caramba, velho, tô bastante surpreso e reflexivo, né, com isso que você falou. Realmente eu não sabia. Assim, grato a Deus, porque realmente vocês que estão entrando, né, dentro da formação, cada um tem um papel muito especial, assim, na minha vida, assim. Cada um tem uma importância. A cada colocação que vocês colocam no grupo, assim, eu fico bastante lisonjeado e me perguntando, meu Deus do céu, como é que eu consegui juntar essa galera? Então, assim, mais uma vez, velho, gratidão demais por estar aqui dentro. E independente do roteiro, esquece o roteiro aqui agora, porque, enfim, velho, olha só. Você já contou muito da sua história e a gente já conversou sobre isso em uma outra live, que a sua história, guardada as devidas proporções, é parecida com a história de muitos fisioterapeutas, assim como a minha, que é, recebem um chamado da fisioterapia através de uma possível lesão, através de um possível quadro de dor. No meu caso, eu era atleta de karatê de altíssima performance, man. E assim, era patrocinado por uma indústria têxtil e fui vice-campeão brasileiro em Cuiabá 2009, tive uma pubalgia bizarra, um degrau de escada, eu tava gritando de dor e fui para o cuidado convencional, né? Ortopedia, infiltração, corticoide, não era nem estudante de fisioterapia ainda na época e conheci a fisioterapia assim através de um ambulatório que atendia plano de saúde, e dentro desse ambulatório tinham 3 coordenadores que eu tive a sorte, acho que na 6ª ou na 7ª sessão, de um deles 3 me atender e eu perceber que o tratamento que eu recebi deles 3 era totalmente diferente de todos os outros que estavam na clínica. Eu falei, caramba, essa profissão não estava no meu radar. Parece que eu vou gostar dela, vou ter que estudar ela, para impedir que as pessoas tenham o problema que eu tive. Então, guardadas as devidas proporções, o motivo que nos trouxe a essa profissão é muito valioso mesmo. Mas, enfim, vamos ao que interessa dessa live em específico. Eu já vi que a patroa entrou aí. Patroa, libera o homem 25 minutinhos que eu já libero ele, tá? Então, como é que você me conheceu, Matheus? O que é que te motivou a começar a me seguir, a entrar no primeiro programa que você entrou? Como é que você me conheceu? Conta aí um pouquinho. Caio, eu te conheci e eu tenho um colega, tá, o Marcos, que ele fez outros cursos e outras mentorias comigo, e ele comentou, ele me mandou o seu Instagram e falou assim, Matheus, dá uma olhada nesse rapaz aqui, que o cara tem um pensamento um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, principalmente em gerenciamento de casos mais complexos, de dor crônica e tudo mais. E aí, cara, aparentemente te deu uma olhada no seu perfil, né? Falei, pô, ele tem alguns conteúdos interessantes, acabei tendo uma primeira impressão muito boa, porque, querendo ou não, como é uma coisa meio que vamos dizer assim, acaba sendo, todo mundo fala, mas assim, pessoas se conectam com pessoas, né? E acabou que eu gostei do seu jeito de falar, por mais que eu tenha um jeito mais igual no grupo, a Sara comentou, né, esses dias. Matheus, você falou da forma Caio ou com amor, né? Então, a gente tem uma forma um pouco diferente de educar, assim, mas vamos dizer assim, é o mesmo idioma, mas são formas diferentes de falar. Eu falei, pô, eu gostei dessa forma, gostei também dessa parte, da parte da dor crônica, que era uma coisa que eu tinha a minha expertise realmente não era das melhores, eu tinha dificuldade para gerenciar, e eu vi que você trabalhava muito em cima disso, que era muito diferente das outras formações que tem no mercado hoje. E eu falei, pô, eu vou acompanhar ele um pouco, e comecei a acompanhar, consumi muito, mas muito, 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 muito seu conteúdo no Instagram. Cara, muitas aulas, antes de comprar qualquer curso seu, eu fiz isso nas outras formações também, porque eu comecei a colocar em prática aquilo que você dá ali no YouTube de graça. Porque hoje eu vejo que as pessoas elas não estão despreparadas. Muitas vezes elas estão com preguiça de procurar no YouTube e procurar, porque tem muita gente, tem muita coisa boa no YouTube e você consegue muitas vezes entregar um bom atendimento para o paciente
com o conteúdo no YouTube. Então eu comecei a ver as suas aulas, começou a me identificar mais ainda. Eu falei, cara, agora eu preciso dar um passinho a mais aí. E aí eu fui para as suas formações, já comprei o curso que eu acho que é o terceiro ali, né, da sua grade de cursos, porque era um curso que abordava mais todas as estruturas e tudo mais. Falei, pô, eu já vou dar essa cartada aí final, numa coisa mais completa para iniciar. Mas foi assim que eu conheci, foi com um colega meu indicando o seu perfil e eu acompanhando você por algum tempo até formalizar a compra dos seus programas. Boa. Mas assim, Matheus, o estalo que deu. Porque assim, eu brinco com os seguidores, com os colegas da fisioterapia, que, cara, meu curso está no YouTube. E assim, literalmente, ele está no YouTube. Só que ele está de uma forma desorganizada. Ele está sem sequência. Então, eu tento no YouTube aprofundar muito para as pessoas verem que há conhecimento ali para entregar. Matheus deu uma caída. Daqui a pouco ele volta. Coisas do ao vivo, vamos para cima. Vamos esperar ele voltar para continuar a gravação não ficar comprometida. Vou mandar um áudio aqui para ele. Vamos lá. Se vocês tiverem perguntas, tá, pessoal? Vocês vão colocando aí que a gente vai respondendo enquanto ele volta. Celular descarregou, você caiu. Estamos aqui te esperando. Boa. Alguém tem perguntas sobre o que foi falado até aqui, pessoal? De onde é que vocês estão assistindo aí a live? A Sara, eu já sei que é do Pará. Ó, o Matheus voltou aí. E aí? Tá me Caio, escutando? perdão. Tô. E aí? Era uma ligação aqui do alarme da clínica, por isso. Perdão. Beleza. Ó, voltando. Eu sou acostumado a aprofundar muito conteúdo para verem que há conhecimento a entregar, mas eu não dou um ordenamento lógico e eu não mostro como fazer. Eu falo como fazer. E falar como fazer é diferente de mostrar como se faz. Então, essa é a minha visão. Você estava consumindo tudo que estava no YouTube, mas alguma coisa te deu clique. Não, agora eu preciso comprar. O que foi especificamente? Você consegue dizer isso aí? Consigo. É até engraçado, tá? É até engraçado porque você me vendeu o BeExpert, que foi o programa que eu comprei, no dia que você falou num stories ou em algum vídeo que parecia, você estava falando comigo. Eu estava olhando para o celular, você falou assim, você que está caçando o movimento de preferência em todos os pacientes, você tem que entender que não é com todos os pacientes que isso vai funcionar, principalmente com esses pacientes crônicos. Eles precisam de um gerenciamento diferente. E realmente, naquele momento, eu me vi caçador de movimento de preferência, sabe? Eu estava olhando somente para movimento de preferência e quando o paciente não respondia, eu falava assim, cara, o que eu faço agora? Sabe? O que eu faço agora? E isso eu falei assim, cara, esse cara tem alguma coisa para me ensinar a mais que está faltando dentro do meu know-how. Eu costumo falar da minha caixa de ferramenta. A minha caixa de ferramenta, ela tem as ferramentas separadas ali. Eu abro ela conforme eu for vendo o que o paciente necessita. E eu não tinha a ferramenta gerenciar dor crônica, entendeu? Então eu falei, cara, eu preciso ter essa ferramenta na minha caixa de ferramentas. Então eu vou comprar o curso, mas esse foi o estalo que eu comprei. Inclusive, eu acho que eu comprei no mesmo dia ou no dia seguinte, depois disso. Porque eu realmente falei assim, pô, eu tô nesse cenário que ele está falando. Eu tô caçando um movimento de preferência, eu tenho bons resultados já, só que eu quero ter bons resultados com os pacientes crônicos também. Eu não quero ser aquele fisioterapeuta que fala assim, não, mas ele é crônico, é difícil mesmo, sabe? Eu não queria ser esse paciente, eu não queria ser esse fisioterapeuta. Ah, não, ele é crônico mesmo, é difícil mesmo. Esses pacientes, eles estão cansados de escutar isso. Eles querem que você resolva o problema deles. Mas muitas vezes eu vejo um erro nosso do que a gente coloca 100% vamos dizer assim, da resolução do problema na gente.
Só que a gente tem que transferir 99% da responsabilidade para o paciente, inclusive principalmente esses pacientes de dor crônica. Se eles não entenderem o processo, muito dificilmente vocês vão ter resultado. Mas para ele entender o processo, você precisa entender o processo primeiro. Porque se você não entender o processo, você não consegue passar esse processo para ele. E aí você vai falar, não, paciente crônico é difícil mesmo. Ah, não, vai ficar aqui, vem vindo 3 vezes na semana por aqui, não melhora a sua qualidade de sono, não faz exercício, não toma sua água, não se alimenta melhor, não controla sua ansiedade e seu estresse, não, para você ver. A gente não sai do lugar, as coisas concorrem, -1 com +1 é igual a 0. Eu costumo usar bastante essa frase porque senão a gente não sai do lugar. Então eu não queria ser esse fisioterapeuta, sabe? A gente não melhora todo mundo, isso obviamente. A partir do momento que a gente não melhora todo mundo, conversei com um paciente hoje, ele vai vir comigo novamente. É um paciente que falhou no tratamento conservador, teve que ir para a cirurgia. Ele tinha um Dequervain positivo, era um Dequervain mesmo, ele precisou operar, não teve jeito. E tá tudo bem, ele voltou aqui, ele entendeu o processo. Eu falei para ele, ó, pode ser que não, se a gente falhar, provavelmente é um caso cirúrgico mesmo. Vamos tentar o conservador antes? Vamos, beleza. Então, assim, eu não queria ser esse fisioterapeuta que só falava, sabe? Falar assim, não, eu não atendo esse tipo de paciente. Não é do meu perfil. Pô, se eu atendo dor, eu entendo que eu preciso ter uma expertise dentro do mundo da dor, entende? Então, eu queria muito atender esses pacientes, porque são pacientes que é muito legal quando eles chegam aqui no consultório e falam, pô, Matheus, eu tô melhor, cara. Eu tô melhor com tudo que você me falou. Eu tô melhor com aquilo que você me ensinou. E não é por ego nosso, não. É porque o cara, ele volta a fazer coisa que ele não fazia antes. Sabe, ele volta a se movimentar, ele volta a ter a vida novamente, né? Aquela questão, né? Antes a vida dele era dor. Agora ele tem a vida, a dor é pequenininha e ele tem uma vida em volta. Antes a dor estava em volta da vida dele. E isso é muito gratificante e acho que é mais essa parte, Caio. Boa, Matheus, maravilha. O que eu sempre... assim, parafraseando o que você falou, né? Você acredita que antes você tinha um viés mais mecânico e agora você tem um viés mais neurocientífico ou eu estou falando besteira? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tinha um viés muito mecânico, porque querendo ou não, o movimento de preferência, ele é muito mecânico, né? Quando a gente caça ele aí, é muito mecânico. E a partir do momento agora que eu entendo o quanto, principalmente, a analgesia induzida pelo exercício, que é esse fenômeno neurocientífico que você falou, esse entendimento que eu tenho do exercício em relação à dor crônica, isso muda completo. Por quê? Porque eu consigo mostrar para o paciente que isso realmente funciona, entende? Então, que isso realmente funciona e que ele vai entrar nesse processo e esse processo ele vai funcionar. Então, a partir do momento que eu tenho essa expertise da parte da parte analgésica induzida da região cerebral, isso é fundamental para o tratamento desses pacientes. Já na questão mecânica, é aquela questão, né? O paciente tá com dor nas costas, você coloca um movimento de preferência, retesta ele, melhora imediatamente, ele estava com uma questão mecânica ali. Mas esses pacientes crônicos, eles podem até ter algo mecânico associado. Mas se a gente não trabalhar em cima, tá? A gente, na região da parte cerebral, o resultado ele vai ser muito pífio. Ele não vai ser um resultado suficiente para esse paciente. Por quê? Porque ele não vai ter um movimento para fazer, ele vai ter que mudar o estilo de vida dele, entendeu? Então, você ter esse entendimento neurofuncional, neurodinâmico aí é fundamental. E isso, nas outras formações que eu fiz, eu não tive. Boa. Sara deu risada, ela pegou na ferida. É porque o que você viu foi uma campanha de anúncios que eu fiz. E aí eu botei para rodar com vários critérios para tentar atingir o máximo de fisioterapeutas.
E aí eu começo a campanha falando assim, fala, caçador de desarranjo. É engraçado, mas a gente tem duas formas de começar a crescer, né? A primeira forma é a oportunidade e a segunda é a dor. Na oportunidade a maioria não vem, mas na dor, meu amigo. Quando você começa a ter frustração no gerenciamento de casos complexos, aí você começa a se movimentar um pouco. E essa questão do crônico é difícil mesmo, não é que se tornou fácil para você, né? É porque agora você começa, pô, não tá fácil, não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém que está, inclusive, na mentoria. Mas agora a gente sabe meio que o que a gente tem que fazer, passo a passo, como a gente tem que educar. O que é que você teria para falar a respeito disso? Não é que o crônico ficou fácil. Qual que é a sua visão a respeito disso? Não, não. Em relação a isso, realmente não ficou fácil. É uma condição mais complicada de se gerenciar mesmo. Faz parte do processo. Mas o fato de. E essa questão do ficou fácil é porque agora eu sei o que fazer. Eu sei o quanto tempo vai durar o tratamento, porque isso, Caio, você fala muito disso em relação a dar previsibilidade para o paciente. Cara, isso é uma coisa que é fantástica. É fantástico. Inclusive, não só para o paciente, inclusive para nós mesmos. Porque a partir do momento que você não tem essa previsibilidade, o paciente piora com 4 semanas, você fala, meu Deus do céu, eu estou indo pelo caminho errado. E aí, o que você faz? Você volta. E não tinha que voltar, era só continuar pelo mesmo caminho. Continua no mesmo caminho, porque o resultado não é agora com 4, é lá com 12, é lá com 24, é lá com 1 ano de tratamento. E você voltou. E aí você, na hora que você volta, o paciente fala, opa, eu tenho ele no meu controle. Por quê? Porque o paciente fala assim, pô, eu falei que doeu, ele parou, então não tenho o que fazer mesmo. Entendeu? E aí o paciente, aí você começa a não fazer o que tem que ser feito. Você começa a fazer o que o paciente quer. E isso é um erro tremendo. Isso é um erro muito grande. E o paciente crônico, ele precisa ser cobrado. Ele precisa, ó, e aí, como é que tá? Fez as 4 vezes de exercício na semana? Você vai ver ele toda semana. Fez as 4 vezes? Como é que tá? Bateu a meta de água? Fez os exercícios que eu te passei? Ah, Matheus, não fiz. Pô, mas e aí? Quando você vai no médico, você toma meio comprimido que ele te pediu ou toma o comprimido todo? Entendeu? Eu não te pedi para fazer 2 vezes na semana o exercício. Eu pedi para você fazer 4 vezes na semana. Pô, Matheus, mas não tá dando tempo, não. Mas vamos lá. Eu preciso dessa sua contribuição. Porque aí você consegue também ser um pouco mais. Porque a partir do momento que você tem segurança, você não consegue falar assim com o paciente. Por quê? Porque você fala assim, ih, caramba, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que ele vai gostar? Será que ele não vai gostar? Pô, se ele não gostar, ele não vai mais fazer comigo, ele não vai mais pagar. Mas calma, esse paciente já fechou o plano de tratamento comigo. Ele já está pago. Então, eu posso indagar ele, porque ele pagou, ele confiou e eu preciso entregar, não o resultado, eu preciso entregar o meu melhor. O resultado também depende dele, não depende só da gente. Então, assim, é uma, é uma condição difícil, mas ela se torna ainda mais difícil quando você não tem a previsibilidade do problema e não sabe os marcadores do que fazer, do que não fazer, entendeu? De quanto tempo demorar para tratar. Então, assim, cara, isso para o paciente faz total diferença, mas para nós, fisioterapeutas, cara, é muito. Você ter a ciência, você ter a tranquilidade de saber, pô, ele pode piorar ainda. Ele está no período de piorar ainda, calma. Só continua fazendo o que tem que fazer. Porque, cara, eu, inclusive, acredito que você também, Caio, todo mundo que está vendo que é fisioterapeuta nessa live, quem nunca ficou chateado porque um paciente piorou? Até hoje eu fico, e às vezes eu tenho que me gerenciar, falar, Matheus, calma. Cara, está no tempo ainda dele piorar. Ele pode piorar, ele está sabendo do caso. Às vezes o paciente, ele avisa, o paciente está menos preocupado que você, porque ele está sabendo do processo. E você fica se martirizando porque você... Então, não é sobre só tratar pacientes, é sobre você mesmo ter uma postura profissional diferente para conseguir tratar seus pacientes. Então, não é que é fácil, mas se torna menos complicado pela confiança que você tem naquilo que você está fazendo. Eu
acho que você já respondeu a próxima pergunta, mas eu acho que Aham, você vai complementar com alguma coisa. tá. Vê bem, o pior de tudo do que você falou aí é que a gente ainda ficou procurando culpar o paciente É, pela piora que ele teve. Isso aí lasca a aliança terapêutica, a aderência ao tratamento e às vezes você pode desembocar numa situação, não sei se já aconteceu com você ou com qualquer outro fisioterapeuta que esteja assistindo aí, desembocar na situação, eu quero meu dinheiro de volta. uhum, Já aconteceu duas vezes comigo, graças a Deus nunca mais aconteceu, principalmente porque agora a gente tem o quê? Um contrato, sim. que é uma coisa que... Então, eu acho que você já respondeu a pergunta, mas vamos lá. Uhum, Qual foi o impacto na sua prática clínica de conhecer o prognóstico das apresentações clínicas e de aplicar contrato nos seus pacientes? uhum. Qual é a visão que você tem disso? Cara, a primeira coisa que mudou é o quê? Profissionalismo. O paciente ele vê que a gente não está aqui para brincadeira. O paciente ele chega até um consultório e fala, pô, calma aí. Eu já mando para ele o script todo, ele fala, opa, eu sei que eu vou lá, eu vou fazer uma avaliação e tem um plano de tratamento para fazer. Não existe exceção avulsa. Então, assim, a gente consegue já ter já consegue dar uma peneirada no paciente que vai chegar aqui com a gente. A partir do momento que esse paciente ele fecha plano de tratamento, gente, a gente está como profissional aqui também. A questão do fluxo de caixa dentro da nossa empresa, a gente é uma empresa também. Dentro do fluxo de caixa, esse paciente ficar pagando. E outra, além do fluxo de caixa, esse paciente, como ele pode ter baixas, ele pode ter altas, ele pode ter melhoras. E aí no terceiro mês ele fala, puta, eu estou muito bem, eu vou abandonar lá. Eu estou pagando por semana, eu não tenho compromisso nenhum, eu não assinei nenhum contrato, eu vou embora. Aí depois de 2 semanas, tem a baixa de novo. Aí ele volta com você. Aí você tem que reavaliar, começar tudo de novo. Então é mais trabalho. Então, a partir do momento que você tem essa previsibilidade, consegue colocar um contrato para o paciente ler, ele fecha todo o plano de tratamento, então ele já pagou, ele se compromete com o bolso. Então, isso vai fazer com que você. E isso faz com que o paciente, por mais que esteja no contrato que não devolve o dinheiro, ele vai entender, porque você, dentro da educação que você fez com ele, ele vai entender que vai ter esses altos e baixos. E entendendo isso, ele não vai pedir o dinheiro de volta, porque ele sabe que são altos e baixos, ele sabe, o paciente sabe quando ele não está fazendo o que pede, entendeu? Ele sabe disso. Então, assim, muda muito, principalmente o profissionalismo. O cara vem aqui, a pessoa vem aqui, a moça vem aqui, e, cara, ele vai falar assim, pô, eu nunca fui um fisioterapeuta assim, pô, tá parecendo. Eu já vi paciente chegando e falando assim, nossa, tá parecendo um médico quando vai fazer algum procedimento. Eu falo, pois é. Por quê? Porque a gente sabe, porque aqui não é brincadeira. Aqui é um trabalho sério, é um trabalho que a gente tem marcadores, sabe? A gente tem agenda, a gente tem paciente esperando para ser atendido. Então, assim, a gente não pode, quando a gente cobra antecipado, é justamente para garantir o horário aqui, porque o horário da gente vago aqui podia ter um outro paciente para a gente ajudar aqui. A gente também está perdendo dinheiro, porque a gente está com um horário vago aqui, sendo que você tinha que ter vindo. Então, essa parte de contrato, de fechar planos de tratamento, de ter essa previsibilidade do paciente do tratamento, é importante para tudo. Para o paciente melhorar, para você ter um bom fluxo de caixa, para você ter uma melhora, você passar um ar mais profissional, para o paciente ele entender o processo do problema dele. Então, eu acredito que dentro dessa parte mais profissional, não é só eu que ganho. O paciente ganha muito mais. Por quê? Porque ele vai entender o processo da parada. Ele vai ver o quanto sério é isso daqui. Se o paciente vem aqui, como já aconteceu, eu já fui assim, o paciente vem aqui, não, vou marcar uma sessão lá com o Matheus para ele dar uma soltada. Cara, paga aí e vai embora. E assim, aí depois eu não sei se o paciente melhorou, piorou, se ficou igual. Então aquilo que eu usei, eu não sei se funcionou. Por quê? Porque eu não tenho feedback do paciente. Então, assim, é muito bom trabalhar dessa forma, sabe? Trabalhar com esses embasamentos assim, burocráticos mesmo,
porque isso dá esse ar de profissionalismo e aí a gente começa a também peneirar, como o Caio, como você fala, né, Caio? A gente espanta os curiosos, né? Sabe? Por quê? Porque eu não quero que o paciente venha aqui, não, vou lá ver o que o Matheus tem a me oferecer. Não, eu quero que o paciente venha aqui, eu vou lá para o Matheus me ajudar a resolver um problema, para ser resolutivo no meu problema. E aí, a partir do momento que o paciente chega com essa cabeça aqui, e ele já viu na mensagem no WhatsApp dele o quanto mais ou menos ele vai gastar dentro do tratamento, então se ele veio, provavelmente ele tem a possibilidade de fazer o pagamento do tratamento, eu sei que esse paciente, ele vai ser o meu paciente. Ele vai estar comigo no plano de tratamento, ele vai estar comigo no processo de reabilitação dele. Então, resumindo, o profissionalismo que traz tudo isso que a gente falou é muito bom, não só para mim, mas também para o paciente. Boa, isso o que você falou aí é fundamental para que profissionais da fisioterapia entendam que fazer um tratamento com a gente é que nem contratar uma construtora para entregar nosso apartamento. Porque quando a gente vai arquiteto, a gente assina um contrato para ele fazer o design da zorra toda. A gente contrata uma construtora para levantar uma casa, fazer... Enfim, tudo tem contrato porque tudo tem prazo, tudo tem validade. A gente não fica à mercê de pacientes que não são comprometidos, né? Como você mesmo falou. A gente está fazendo um filtro aqui, separando curiosos de comprometidos. Curiosos não vão ter o impacto do nosso tratamento na vida deles, assim como a gente não vai ter o aprendizado que todo paciente nos dá quando contrata um tratamento para a gente. Então, o que eu gosto de falar sempre é que, olha, não importa seu diagnóstico, não importa o tempo da sua lesão, não importa inclusive a sua idade, nós podemos te ajudar. E caso não possamos te ajudar, sabemos para quem te encaminhar para você ter a ajuda que precisa. Então, uma coisa você não fica sem: direcionamento. Então, o fato da gente conseguir dar direcionamento para cada caso de contratura dor crônica, independente se ele é uma articulação estruturalmente comprometida, refratária à movimentação, que sensibiliza com as estratégias que a gente tem para ensinar, e ele vai cair na cirurgia. Pô, você economiza o tempo todo de um tratamento com o cara, porque você já sabe o padrão clínico, sabe, ó, vai botar sua prótese de quadril, porque você não está respondendo aqui. Pode ir lá, não é o fim do mundo, é o jeito que a gente tem para melhorar a sua qualidade de vida. Claro que isso é menos que 2% do total de casos, mas é muito importante tudo isso que você falou aí. Agora sim, Matheus, quando você entrou na formação de Expert, você já teve esse mundo aí que você já mostrou uma transformação bastante grande aí na sua fala, mas mesmo dentro da formação de Expert, você subiu para a mentoria. E aí eu queria que você falasse duas coisas. Quais foram, ou qual foi a aula que mais te impactou dentro da formação de Expert? E por qual motivo você decidiu, mesmo com acesso de um ano de Expert, subir para o ciclo de mentoria? Cara, uma das aulas que eu mais gostei, que eu acho que é uma das fundamentais, na verdade, para a gente conseguir ter um sucesso terapêutico, é a aula sobre a terapia não, a questão do controle dos sintomas, tá? Em relação a gente conseguir entender quando o paciente piora, quando o paciente melhora, quando o paciente fica igual, quando a gente precisa mudar, às vezes, a direção, mudar o exercício. Então, essas duas aulas são aulas seguidas. Eu não vou me lembrar o nome das aulas agora, certinho. Mas são aulas que o Caio ele explica muito sobre gerenciamento de sintomas ali. Como você vai saber se esse paciente está melhor, pior ou igual? Dependendo dessa resposta, se o paciente ficar melhor, o que eu faço? Se o paciente ficar igual, o que eu faço? Se o paciente ficar pior, o que eu faço? Então, assim, eu acho que se você não entender essas aulas, se você não ter a visão dessas aulas, o restante ele é nulo. Por quê? Porque a gente trabalha na resposta dos sintomas. Então, eu acho que o nome dessa aula é isso, né? Resposta de sintomas. Então, a gente trabalha
em cima da resposta dos sintomas. Então, se você não entende a resposta que o corpo dá pelos sintomas, você não sabe para onde você vai. E aí você não sabendo para onde você vai, não adianta o restante, entendeu? Então, assim, eu vejo, tanto é que foi uma das aulas do BeExpert que eu mais vi, sabe? Eu já tinha aquilo na minha cabeça, falei, vou ver de novo, vou ver de novo, vou ver de novo, vou ver de novo, vou ver de novo. E até hoje, se eu ver mais uma vez, eu vou pegar alguma outra coisa, tá? Uma questão que também não tinha nas outras formações era a questão do amarelo invejoso. Bom, se vocês não entenderam, aí não tem como explicar muito por aqui, mas é uma nomenclatura que o Caio usa também, que é uma coisa muito bacana, porque muitas vezes, e aí entra no caçando o bloqueio de movimento, muitas vezes a gente empacava ali, e aí esse amarelo invejoso dá mais alternativas para a gente falar, opa, temos que ir para outro lado. Então, eu acho que essa teoria da resposta dos sintomas, eu acho que essa é a aula. Eu acho que é a aula que eu mais gostei, tá? É a aula que eu acho mais fundamental. Uma aula que eu gostei muito também, que é uma coisa que eu não tinha, que são as aulas de controle de movimento. Cara, aulas que são aulas que aí eu incluí muito na minha prática clínica, aqueles exercícios de controle de movimento, que eram coisas também que eu não tinha aprendido até entrar no BeExpert. Então, assim, eu já tinha tido controle da resposta dos sintomas em outras formações. Eu já tinha uma base legal disso. Mas, assim, em relação à forma com que você passa, Matheus, então, como você fala, né? Não é a melhor, é o jeito que você faz. Eu, Matheus, também me identifiquei um pouco. Entrou um pouco melhor na minha cabeça a forma com que você faz, entendeu? Então, isso... E essa resposta de sintoma não é um negócio que você tem que ficar olhando papel. Tem que estar meio na sua cabeça. Porque ali, ó, é no flow da consulta. O negócio vai acontecendo, você vai ter que ir pensando. Então, tem que estar isso meio interiorizado na sua cabeça. Então, você tem que tentar, entre aspas, decorar e entender isso de uma maneira que fique na sua cabeça para que você consiga ter uma continuidade dentro da consulta sem precisar. Pô, depois, não lembrei de alguma coisa, vai lá dar uma reassistida na aula, mas tem que estar isso. Então, por isso que eu gostei tanto dessa aula. E a parte do controle de movimento, muito bacana, tá? Eu gosto muito. E uma das outras coisas, uma terceira coisa que eu acho muito legal são as hot seats. As hot seats cara, tem várias coisas ali, porque a hot seat, Caio, cara, você pega, você atendendo, entendeu? Então eu já me peguei falando assim, viu, você não tá me tapeando não, né? Aqui no consultório. Fala, pô, tô pegando até o negócio, até o jeito que o Caio fala. Porque você vê tanto, cara, você vê tanto que o negócio vai entrando na sua cabeça. Por exemplo, eu entrei na mentoria agora, cara, parecia que eu conheci o pessoal fazia tempo. Por quê? Porque foram várias aulas ali com eles, ali discutindo, conversando. Então, a parte das hot seats também foram aulas que são mais longas, mas são muito bem proveitosas também, porque aí você vê o negócio na prática, né? Você vê o negócio pegando fogo ali, atendimento, paciente respondendo, paciente falando. Assisti uma aula ontem da mentoria, que é o quê? Não, Caio, eu não concordo com você. É o negócio acontecendo. É o paciente dentro do consultório, entendeu? E tá tudo bem, o paciente não pode concordar. Não, beleza, nós vamos dar seguimento aqui, né? Sabe? Então, assim... O áudio. Essa aula aí é inesquecível porque eu tentei fazer com que os alunos entendessem que existe um momento para entrar com a educação em dor. Então eu meio que entrei com a educação em dor no momento errado para ver se ia engatilhar, e o que engatilhou foi não concordo. Rapaz, eu falei pronto, backfire effect, perdi a paciente ali. Isso aí foi sensacional, muito bom, obrigado por lembrar. E você meio que está respondendo a próxima, que era qual o impacto da hot seat e da sessão clínica na sua prática clínica. Uhum. Aí você continua e aí você termina só falando porque mesmo com tudo isso você subiu para a mentoria e o que você encontrou lá. Uhum. Boa, muito então, bom. Cara, a parte das hot seats das sessões clínicas, eu achei muito legal porque, assim, são casos
de outros fisioterapeutas do Brasil todo, que às vezes você está vendo e fala, caramba, cara, isso aqui parece fulano de tal. É as mesmas características, sabe? E aí você consegue que, pô, eu não fiz isso com aquele paciente. E eles têm as mesmas características desse caso. Eu vou tentar fazer isso com... E outra, uma cabeça pensante é muito melhor ter várias cabeças pensantes dentro do caso, entendeu? Vocês têm me ajudado muito lá na mentoria hoje com uma paciente minha. Então, assim, pô, eu mando lá porque, cara, às vezes eu tô enguiçando em algum pensamento ali, às vezes vocês falam alguma coisa e falam, cara, é isso. E eu vejo que dentro do programa da sessão clínica e da Hot City, isso fica mais aflorado. Por quê? Porque você tem outras opiniões, não só a opinião do Caio. Porque, pô, às vezes a opinião da Aninha, do Kellerman, enfim, de todo o pessoal lá, é uma opinião um pouquinho diferente. E, cara, fala assim, pô, o Caio nem ia falar isso. E ela falou, e aí, pô, já vira uma outra discussão, já começa. Pô, a gente só cresce muito nessas hot seats, nessas sessões clínicas, porque é discussão de caso, gente. É carta na mesa, é dia a dia de consultório, como é que funciona, como é que não funciona, e vamos para cima. Então, assim, é muito legal porque é o dia a dia. É o dia a dia, como se você estivesse atendendo um paciente. Nas sessões clínicas é o atendimento, depois tem a discussão, né? Mas nas hot seats são mais aquelas questões de mostrar os casos e tudo mais, para que a gente consiga ter mais, vamos dizer assim, ter uma ajuda, né, nos casos com os pacientes. E, cara, eu subi para a mentoria porque eu já vi que eu tinha tido muitos resultados, né, ali nos primeiros meses de B-Expert. Então, eu falei, cara, se ele está ofertando um programa acima disso, eu já tive bons resultados, eu vou tá entrando, vou estar dando esse passo a mais aí. Mas uma coisa também, Caio, que me fez entrar na mentoria é em relação à parte burocrática, tá? Porque assim, eu tinha muita falha nisso aqui. Então eu não sabia como começar. Por quê? Dentro das formações que eu fiz e dentro da faculdade, a gente não aprende a ser empresário, entendeu? Eu sei que eu preciso ser muito mais, vamos dizer assim, não posso perder minha veia de fisioterapeuta, mas querendo ou não, tem uma empresa rodando por trás de mim. E essa parte burocrática, ela estando, porque às vezes a gente acha, ah, não, eu não posso ser empresário, eu tenho que ser fisioterapeuta. Mas muitas vezes, você deixando essa parte empresarial em ordem, você tem muito mais tempo para ser fisioterapeuta, você vai ter menos problemas. Então, assim, eu via que você tinha uma linha em relação à parte burocrática de consultório. O que é isso? Desmarcações, marcações, planos de tratamento, contrato, enfim, toda essa questão toda destrinchada. Eu falei, pô, eu preciso disso. Eu preciso disso aqui para o meu consultório para ficar um pouco mais organizado a minha vida aqui em relação a pagamentos, em relação à aderência dos pacientes ao tratamento, enfim, em questão burocrática. Então, se eu for falar em relação à mentoria, foi muito para eu estar próximo também de pessoas melhores que eu, tá? Para estar aprendendo cada vez mais. Mas a parte burocrática foi uma das coisas que pesaram bastante para que eu para que eu entrasse na mentoria, porque é uma coisa que eu falhava bastante também e que eu precisava melhorar e já melhorou bastante. A última, Matheus, agora, obrigado. E antes dessa última, só parafraseando mesmo o que você falou, a questão da burocracia, a questão do ser empresário vai muito além dentro da profissão da saúde, porque é o momento que a gente tem para sair do negócio e olhar ele de fora. E aperfeiçoar processos, que a gente chama de procedimentos operacionais padrão. Então, eu, por exemplo, hoje, eu não aperto um botão do WhatsApp até o paciente marcar a consulta. Então, hoje, o paciente que entra em contato comigo, a pessoa responsável faz cliques consecutivos com respostas prontas, não robóticas. O paciente não percebe que está sendo atendido por um robô. E quando tem algo que não está documentado, aí sim entra o atendimento propriamente dito humano.
Então, isso aí faz com que a gente perca. Esse é só um dos detalhes, né? Mas isso faz com que a gente otimize o nosso tempo para ser o que a gente quer ser, o que você falou, né? Para a gente ser um bom fisioterapeuta e ter tempo para fazer isso com qualidade. Então, a visão de negócio é uma veia do nosso valor empresarial muito grande, até porque a nossa promessa, né, enxergue a fisioterapia como um negócio altamente lucrativo. Hoje, graças a Deus, não só eu, como você e vários outros colegas, não devemos nada a médicos que se acabam em rotina de plantão para ganhar o que a gente está ganhando em poucas horas. Claro, você tem duas. Vocês que estão escutando isso, vocês podem enxergar essa minha fala de duas formas: soberba ou realmente oportunidade de crescimento. Se você enxergar como soberba, você nunca mais vai me escutar e vai parar de me seguir. Se você me enxergar como oportunidade de crescimento, você vai desmistificar aquela crença: não, eu tenho que ser médico para ganhar dinheiro. Eu tenho que ser advogado, tenho que ser engenheiro, tenho que ser essas profissões. Na fisioterapia você pode ganhar muito. E assim, para finalizar, Matheus, já que você falou aí em crescimento, não só clínico, eu queria que você falasse algo em relação aos seus resultados positivos dentro do BeExpert. Se você não quiser falar de números, não tem problema, mas só mostre a dimensão do que fez, né? Eu, salvo engano, naquele último resultado que você me mostrou, foram 84 dias da sua entrada, né? Então, o que é que você pode falar para a gente, propriamente dito, de resultado clínico e financeiro depois do BeExpert? Cara, eu não tenho problema em falar valores, não, porque eu acredito que, querendo ou não, quando fui tentar, quando eu me espelhava muito em pacientes não, em profissionais. Caio, só acho que desliga seu microfone aí que tá dando um pouquinho de microfone aí. O, eu me espelhava muito em profissionais e realmente vocês às vezes abrem o jogo em relação a faturamentos e tudo mais. E isso eu acredito que estimule as pessoas a falar, pô, ele está num processo e eu acho que a gente deve seguir, né? Esse processo. Então, eu me espelhava muito nisso, então não tem problema em falar valores, porque não é a questão aqui, não sabe, falar assim, não, o Matheus fez esse valor, sabe? Não é essa questão, porque assim, eu falar que quando eu me formei em fisioterapia, eu imaginava fazer os valores que eu fiz, teve 2 meses aí de estuada, né, maior, não foi uma média salarial, mas enfim, são coisas que são coisas que a gente acaba se espelhando em outras pessoas e trazendo para a gente, né? Eu já tinha outros cursos, já estava dentro do meu consultório, enfim. O ano passado, sabe, com os cursos e tudo mais, e depois que eu entrei no BeExpert, eu alcancei um faturamento de R$ 33.000 em um mês, e agora em dezembro fiz R$ 25.000. Então, assim, são faturamentos, são os maiores da minha carreira, né? Não é todo mês assim, tá? São coisas que variam, tá? Mas, assim, graças a Deus é uma variação, mas é uma variação que dentro da minha concepção hoje eu vejo como um bom salário, tá? Eu consigo fazer as coisas que eu vejo como importante para a minha vida e consigo continuar investindo dentro da mentoria e dentro dos meus cursos, né, do meu consultório, na minha vida pessoal também. E um recado que eu tenho para dar para vocês, gente, é que assim, muitas vezes você vai ter que deixar o dinheiro ir para o dinheiro vir. Então, assim, eu falei isso para o Caio em novembro. Falei, Caio, eu vou entrar na sua mentoria, eu vou te pagar metade agora. E se você me permitir eu pagar até o final de dezembro a outra metade, porque assim, eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu vou fazer ter. E aconteceu. Então, fiz o pagamento depois. Então, assim, eu deixei o dinheiro ir e eu me coloquei em responsabilidades. Que é o quê? Pô, eu combinei com o Caio que eu ia fazer o pagamento para ele. Então, Matheus, atende de uma maneira excepcional os seus pacientes, continua assim, produz mais vídeos no Instagram, sabe? Mostra um pouco mais o seu trabalho,
faz bons atendimentos, enfim, faça o seu trabalho bem feito, porque aquela questão, né? O trabalho devolve. Se você fizer um negócio, as coisas vão acontecer, sabe? Então, assim, a fisioterapia, gente, daqui 10 anos, a gente vai ser tão respeitado, mas tão respeitado, porque essa profissão aqui é uma profissão fundamental, é uma profissão essencial para dores musculoesqueléticas. Eu estou falando da minha área, mas eu vejo tantas pessoas, sabe? Eu falo, hoje, tudo que eu tenho foi a fisioterapia que me deu. E eu não estou falando só de agora, foi desde quando eu comecei lá no convênio. Se você está atendendo convênio ainda, muitas vezes isso é uma fase, tá? Você precisa entender isso. Isso é uma fase. Você não deve ficar aí por muito tempo. Você deve se não fique, vamos dizer assim, não tá bom aqui, não tá bom aí. Não tá bom trabalhar 14 horas e atender 60 pacientes. Hoje eu atendo 7 pacientes no meu dia só. Eu não atendo mais que isso. Ah, Matheus, não tem mais horário, não dá um encaixe? Não, não dá. Para eu estar bem, eu preciso dos meus horários para fazer minha academia, para fazer minha comida, para me alimentar bem. Então, assim, eu preciso ter isso. Então, assim, cara, a fisioterapia, ela me deu tudo que eu tenho hoje, entendeu? Então, são coisas que... eu só tenho tudo isso hoje porque eu acabei deixando o dinheiro ir para o dinheiro vir, porque eu precisei investir. Inclusive, investir em coisas que hoje eu não uso mais. Investi muito dinheiro com isso, sabe? Hoje, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma agenda legal, eu tenho bons resultados, eu consigo ter a minha agenda é 100% indicação. Hoje é muito difícil chegar algum paciente bater aqui na porta da clínica e falar, eu quero marcar uma fisioterapia. Não, é 100% indicação de médicos, amigos, pacientes. Então, assim, confiem, porque acontece, gente. Eu também antes falava assim, pô, não é possível eu conseguir fazer todo esse valor no mês. Mas se você for vender sessão por sessão, você não vai fazer esse valor. Você não vai fazer esse valor nunca. Então entenda isso. Não é só você atender bem. Eu não estou duvidando que você atende super bem o paciente individualmente ali, naquela 1 hora que você separou. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas para você alcançar esses faturamentos um pouco maiores, você precisa entrar num contexto da parte burocrática, da parte de como vender esses planos de tratamento, entender a previsibilidade do caso. Porque você entendeu que tudo que a gente falou aqui agora, para eu ter esse faturamento, eu precisei melhorar tudo isso. Eu poderia ser o mesmo profissional que eu tenho, que eu sou hoje, com a mesma expertise que eu tenho hoje. Mas se eu não tivesse melhorado essa questão burocrática, eu não conseguiria alcançar esses faturamentos. Por quê? Porque eu não teria os fechamentos de plano, eu não teria os fechamentos de manutenção, eu não teria pagamento antecipado do plano de tratamento, eu não teria os planos de tratamento fechados na hora da avaliação, porque eu oferto, às vezes, um valor, uma condição especial para o paciente na hora da avaliação. Porque você aproveita que ele está ali, que você avaliou ele, você acabou... Pô, eu melhorei esse paciente. É ali, é a hora da venda, é ali. Então, você entendendo esse processo, é aí que você constrói um salário melhor, um reconhecimento melhor, porque o paciente vai falar, ó, vai lá no Matheus, porque o trabalho dele é diferente, entende? Então, assim, a parte burocrática foi fundamental para eu conseguir esses faturamentos. Então, são faturamentos que realmente eles não caíram do céu. Foi muito através de muito esforço, sabe, de muita dedicação, de tirar crenças, sabe, disfuncionais da minha cabeça, porque a gente também tem, não são só os pacientes que têm, a gente também tem. Então, isso me faz ser um profissional feliz hoje, de levantar cedo e ter alegria de vir no consultório e não ter falar assim, nossa, eu vou ter que atender aquele paciente crônico difícil hoje de novo. Não, eu vou lá fazer o atendimento, vou lá atender meus pacientes hoje, porque eu sei que a minha parte para entregar os resultados eu estou fazendo. E eu preciso colocar isso também na cabeça deles, que eles precisam participar do tratamento, enfim, e começar toda a educação. Então, Caio,
acho que é mais isso. Para finalizar aí, não sei se você tem mais alguma pergunta. Boa, boa, Matheus. Mais nenhuma pergunta, a gente só vai finalizar aqui agora. Mais uma vez, parafraseando, você que está me escutando aí agora, você pode estar com o seu estúdio de Pilates lotado, com 16 turmas por dia, 5 alunos em cada turma, acordando 6 horas da manhã, correndo para o estúdio 7, sem tempo para almoçar, chegando 10 horas da noite em casa, tendo que cuidar de filho, marido, vó. Ai, Caio, parece que você está falando com você me conhece, você não sabe. Não é que parece, velho, eu não te conheço, mas essa é a realidade da maioria dos fisioterapeutas. Então, eu acho que deu para perceber aí que o Matheus está extremamente organizado com sua agenda, com 7 pacientes por dia. Se você acompanhar o Matheus nas redes sociais, você vê que todo santo dia ele posta uma foto na academia, num horário específico, ele posta uma foto no meio da tarde estudando, né? Então, ele tá... E final de semana, eu vou ver Matheus no final de semana. Matheus está passeando, Matheus tá com a patroa e tal. Ou seja, existe um jeito de encontrar a excelência e não perder sua vida, velho. Então, você tá dando show de exemplo. Então, mais uma vez, te parabenizar publicamente aqui, porque Matheus é o primeiro mentorado a concluir todos os desafios e tá me dando o desafio de criar outro desafio só porque ele terminou primeiro que todo mundo. Então, cara, muito obrigado. É muito além da grana, né? A grana não pode ser o fim, a grana é um meio, não sei se estou falando certo, mas eu acho que primeiro a gente tem que se preocupar em servir com excelência, e a partir do momento que a gente serve com excelência, a grana é consequência. E quando você falou para mim, porra, você permite que eu faça isso mês que vem? Eu não tinha dúvida, porque se com o que eu te dava no BeExpert, você fez o que você fez, eu tinha convicção que com o que eu tenho para dar na mentoria, você ia fazer muito mais. Então, não tinha como não fazer essa concessão para você. E, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Desculpa pela patroa por estar tomando seu tempo aí tão tarde. Não, e gratidão enorme. Gratidão, conte comigo sempre. E tamo aí, viu? Sim. Caio, eu vou só me estender um pouquinho mais aqui, porque assim, eu acho que a gente também precisa, para a gente ter uma organização dentro do nosso consultório, eu vejo que hoje em dia o pessoal eles dividem a parte profissional da parte pessoal. E isso acaba impactando muito. Você tem que ser organizado não só no seu consultório, tem que ser organizado na sua vida. Então, assim, tente ser um pouco mais ordenado na sua vida, porque isso vai fazer com muita diferença no profissional que você é também. Por quê? Porque isso faz parte da pessoa Matheus, faz parte da pessoa Caio, faz parte da pessoa Lucas, faz parte da pessoa que está assistindo aqui a live com a gente. Então, assim, seja mais ordenado na sua vida também, porque isso é uma coisa fundamental para você ter sucesso nela, né? Então, eu agradeço muito o espaço aí, Caio. Desculpa me alongar um pouquinho em algumas falas. Agradeço do fundo do meu coração por todas as oportunidades que você me deu aí. Eu costumo falar que por mais que, às vezes, eu acabe, vamos dizer assim, eu tenho outras referências dentro da fisioterapia, né? E essas referências me ajudaram muito. Então, eu sou muito grato a todos eles, independente se caso, às vezes a gente pensa um pouco diferente, de uma forma ou outra, mas eles me ajudaram muito em todos os pontos, e você é um desses caras. Então, assim, te agradeço mesmo por toda essa ajuda, por conseguir fazer com que a minha caixa de ferramenta fique com mais coisa. Então, eu te agradeço pelo tempo aqui, também pelo tempo aqui do seu Instagram. E tamo junto. Se Deus quiser, amanhã estamos aqui de novo para ajudar mais pessoas aí com dor. Maravilha. Pessoal, vamos finalizar a live. 2 recadinhos muito rápidos. Você que é fisioterapeuta, dias 20, 21 e 22 de fevereiro, às 8 horas ao vivo, via Zoom, eu vou ministrar 3 masterclasses. Claro que vai ser um conteúdo introdutório, mas acredito que já vai te ajudar bastante. Primeira masterclass, os 10 passos da minha avaliação musculoesquelética. Segunda masterclass, como reunir o conjunto de características da anamnese do exame físico para determinar o diagnóstico e o prognóstico dos seus clientes. Terceira masterclass, como vender de forma assertiva um plano de tratamento baseado no prognóstico que você deu para o seu cliente.
Essas masterclasses não vão ficar gravadas. Será 8 horas ao vivo. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê nunca mais. A gravação vai ficar dentro da plataforma só de quem é aluno. Então, eu espero que você se organize para estar lá. O segundo recado, você que não quer esperar até fevereiro, se você for lá na página do BeExpert agora e digitar Mateus 10, você vai ter um cupom de desconto avassalador para entrar agora e já começar a fazer de janeiro e fevereiro meses com faturamentos elevadíssimos, beleza? E você que está no BeExpert e ainda não subiu para a mentoria, quinta-feira tem aula, o terceiro encontro, os 2 primeiros estão gravados e você tem a oportunidade de se juntar não só a mim, como também ao Matheus e outros 21 fisioterapeutas completamente fora da curva e vir para o evento presencial de 10 a 13 de julho aqui em Salvador. Então, se você tiver interesse em tudo que você está ouvindo aqui, é só ir no meu direct e comentar, eu quero. Matheus, gratidão, um abraço, meu irmão. Amanhã estamos juntos no grupo, como sempre, e qualquer coisa é só dar um grito. Obrigado. Valeu. Boa noite aí, Valeu. pessoal. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau, gente.